Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Preparamos para hoje uma reflexão que ela leva o título Liberdade em Cristo. Essa reflexão, ela foi escrita por Chico Xavier, não é? Pelas mãos de Chico Xavier, orientada por Emmanuel. E ela se encontra em uma de suas obras, Palavras de Vida Eterna. Nós temos desenvolvido essa obra aqui na casa para trabalhar um pouquinho determinadas questões no sentido de exemplificar as nossas atitudes e comportamentos comparadas com essas visões que Emmanuel, pelas mãos do Chico, nos traz, não é? E é interessante esse texto, porque quando nós olhamos assim, liberdade em Cristo, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho o que vem à mente de vocês quando vocês pensam na palavra Cristo. O que vem na cabeça de vocês? O que surge na nossa mente? Não é? Porque, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, a grande maioria das pessoas, elas têm uma formação religiosa, não é? E a religião, querendo ou não, ela nos traz informações que têm uma relação com a história da humanidade. Nós não podemos separar uma coisa da outra, não é? Porque o que nós entendemos na visão e no entendimento de Cristo é o que a história da humanidade nos trouxe até os dias de hoje. Então, não é olhar a palavra, né, com objeto religioso, ou como um objeto religioso. Mas o que essa palavra nos traz? E o que é mais interessante nessa reflexão é por que liberdade em Cristo? O que Emmanuel queria mostrar com isso? Então, Emmanuel ele coloca uma pequena frase, não é, que está retratada nesse texto, que é de Paulo. Eu já falei aqui em outra oportunidade, não é? Paulo de Tarso, e na verdade ele não se chamava Paulo de Tarso, né? O nome era Saulo, e de verdade também não era Saulo, porque no hebraico era Shaul. Então, para nós observarmos que desde o nome daquela época até nos dias de hoje, muitas coisas elas foram assim transfiguradas. E Paulo, ele tem uma história muito interessante, porque Paulo, ele nasceu numa cidade chamada Cilícia, numa província, né, da Turquia, e ele se criou ali, ele era versado, ele falava grego, como eu já disse no passado aqui, e ele era um perseguidor dos cristãos. E numa de suas passagens na sua vida, ele teve uma visão e foi acometido de uma cegueira. E esse acometimento dessa cegueira foi, vamos dizer assim, providencial para ele mudar o comportamento dele. De perseguidor, ele passou então a entender que tudo aquilo que ele realizava em nome de outros, né, não era aquilo que ele precisava fazer, porque ele não era um homem livre. Então, nessa passagem dessa primeira carta, e ele escreve para os Gálatas, isto está na Epístola de Paulo. Os Gálatas, eles eram os celtas antigos, que viviam na Anatólia, na Turquia. Então percebe? Paulo nasceu na Turquia, né? Paulo de Tarso. Então ele morou
ele habitou, ele desenvolveu todo o seu conhecimento naquela região. Não é um acaso. O acaso foi que, por ser um perseguidor de cristãos, não é? Porque ele defendia o sinédrio. Ele era, inclusive, um cidadão romano, mesmo não tendo nascido em Roma. E o sinédrio representava toda a ortodoxia, né, dos hebreus, que eram os judeus. Então, obviamente, os cristãos eles se antepunham a essa visão. E Jesus, frente a isso, o Cristo, frente a isso, ele, como declarado em uma de suas passagens pelos apóstolos, e consta inclusive nos evangelhos, ele não veio para destruir a lei. De que lei que ele falava? Ele falava das leis mosaicas. E nessa carta que Paulo escreve, e a história mais ou menos consegue dar um olhar, essa carta foi escrita mais ou menos em 49 depois de Cristo. E ele coloca tem todo o trecho, vale a pena ler no Evangelho, mas entender com quem Jesus está conversando. Ele vai retratando essa epístola. E ele diz o seguinte, né? Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Do que ele fala se Cristo não libertou ninguém de nenhuma prisão física? Então, olhando o retrato dessa carta de Paulo, nós vamos olhar nessa descrição aos Gálatas que ele faz uma descrição do comentário de Jesus e Abraão. Lembrando que Abraão foi o que deu origem, por exemplo, às 12 tribos. E isso aconteceu mais quase 2.000, 3.000 anos antes da vinda de Jesus. E que estruturou toda a questão judaica. E, obviamente, Moisés aparece 1.600 anos antes de Jesus. E constrói-se, então, a ideia, não é? A ideia das leis mosaicas. Mas essa ideia não transforma as pessoas em pensadores livres. Então, do que falava Paulo nessa questão aos Gálatas? Descrevendo, então, Jesus e Abraão. E Jesus dizia ao povo, para quem ele falava, que ele representava aquilo que ele havia vivido em Deus. Ele não tinha lido nenhuma orientação dada por Deus. Percebe a diferença? Essa foi a colocação. O que ele quis dizer com isso? Que nós somos livres pensadores. Existe um arbítrio em Deus. Então nós não podemos nos castrar trabalhando determinadas linhas de comportamento para que nós não infringamos essas linhas de forma alguma e realmente a gente se torne escravos desses pensamentos que muitas vezes não representam um conjunto de liberdade como livres pensadores. Esta é a questão. Então, Cristo, ele representa essa colocação aplicada por Paulo no sentido de que, não é? Deus cria. O homem co-cria. Qual a diferença? Toda a inteligência presente no universo, presente, ciente, não é? No universo, pertence à inteligência divina, pertence a Deus. Nós conseguimos qualificar esta inteligência, nós não conseguimos retratá-la como indivíduo. Deus não é um senhorzinho, barbudinho, que tem um cajadinho na mão. Não. A presença de Deus é incognoscível, nós não conseguimos defini-lo. Essa é a questão. Entretanto, não é? Emmanuel vai colocando par e passo
nas suas descrições aqui, não é? E ele pede para que nós meditemos, não é? Com que o Cristo nos libertou. Por isso eu perguntei a vocês, o que arremete na mente de vocês quando vocês pensam na palavra Cristo, Jesus? Será que é só algo divino? O que é tão divino que a gente não possa fazer a mesma coisa? Porque Jesus também disse, não é? E os evangelistas escreveram, vós sois deuses. O que ele queria dizer com isso? Que dentro de cada um de nós habita uma centelha de Deus, não é? E Emmanuel, ele trabalha essa situação e de maneira que nós enxerguemos, não é, os traços de rebeldia que há em nós e que não devem ser operados em momento algum. O que Emmanuel quer dizer com traços de rebeldia? É que nós, às vezes, temos a nossa verdade e para nós a verdade ela é imutável. E quanto mais arraigada essa verdade estiver no nosso ego, mais difícil será de mudá-la. E tornamos sofredores da nossa própria verdade. Ou seja, somos escravos da nossa verdade. E na grande maioria das vezes, temos muita dificuldade de compartilhar ou de aceitar a verdade do outro. Na grande maioria das vezes, nós queremos ter razão. Não é assim? Nós queremos ter razão. Mas a razão leva ao quê? Qual é o prêmio de ter razão sempre? O aprendizado vem da onde? De quem sempre tem razão? Ou de quem erra, observa, releva e tenta de novo? Qual das duas situações vem o aprendizado? O aprendizado vem por conta da reflexão daquilo que não foi bom. Então, quem não faz, não erra. Essa é a grande questão. Quem não faz, não erra. Só que nós, como livres pensadores, temos que olhar qual que é a nossa liberdade em fazer. Aonde começa a minha liberdade e aonde termina a do outro. Aonde começa a dele e até onde eu devo ir. Cuidado com a verdade. Porque muitas vezes a verdade ela é amarga ao paladar e turva aos olhos. Os árabes costumam dizer isso. Não é? Essa é a verdade. Amarga ao paladar e turva aos olhos. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Essa é a questão, não é? Então, Emmanuel ele diz o seguinte, que a missão divina, vinda da glória celestial, como ele coloca aqui, né, para o estreito da manjedoura desconhecida, o que significa? Olha que simbologia interessante, não é? A criança expressada na manjedoura significa o quê? A infância do espírito, a infância da matéria. Todos nós aqui um dia tivemos essa oportunidade nessa encarnação, porque fomos crianças. Criança não é só um ser pequenininho, ele é um espírito. Muitas vezes com muitos anos de idade, até mais do que os próprios pais. E que vivem a infância porque agora é o momento de aprender. Percebe a importância da liberdade? Esse entendimento, ele cabe
a todos aqueles que estruturam as suas famílias ou que têm as suas famílias em determinadas situações e muitas vezes estão insatisfeitos com aquilo que ocorre dentro da família. Mas lembro a todos, isso não foi um acaso. As famílias não se formam um acaso. São escolhas próprias. Nós escolhemos. Nós escolhemos quem quer ficar perto de nós. Aí muita gente deve estar pensando assim, mas eu não fiz isso aí. Não, fez sim. Você pode não lembrar, entendeu? Mas que você fez, fez. Aí eles vão falar, nossa, mas eu sou ruim, né? Não, você não é ruim. Nós temos um conceito de bom e de ruim que é muito relativo. Se nós tivermos respeito para com o próximo, é o grande passo. E toda longa caminhada começa pelo primeiro passo. O respeito é uma das coisas muito importantes a ser desenvolvida, porque quem quer liberdade tem que dar liberdade. E para isso o respeito é instrumento fundamental. E aí Emmanuel diz que dessa forma inicia-se o postulado da Boa Nova. O que é a Boa Nova? É a infância que vem novamente dentro de cada um de nós. Então nós tivemos a oportunidade, e eu quero lembrar aqui nessa casa, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra sobre o processo da reencarnação. E até os 4 anos de idade, as crianças, elas têm um elo de ligação muito forte ainda com o mundo espiritual, porque a reencarnação, ela não se finaliza com o nascimento da criança. Ela vai se finalizar aos 7 anos de idade. Então, até os 7 anos de idade, a criança está no processo de reencarnação. E nesse momento, a Boa Nova nos traz é que precisamos, então, usar realmente a lógica da infância. 2 coisas são muito importantes que Emmanuel traz aqui, que são, vamos dizer assim, condições viciantes que existem na nossa relação na fase de desenvolvimento de todo ser humano. São os contextos dos vícios. E esses contextos dos vícios, às vezes, eles podem penetrar em uma fenda no nosso caráter. E nem por isso, as pessoas têm que ser colocadas de lado. E ele dá um exemplo muito interessante, porque mesmo Jesus, sabendo o que aconteceria, e ele precisaria passar por toda a fase final, na sua última reunião com os seus apóstolos, ele sabia quem seria o traidor e quem o negaria. Fazia parte. E se nós fizermos uma análise ao longo da nossa vida, nós vamos ver que em várias situações nós tivemos pessoas presentes com esta falha e outras tantas podemos nós mesmos ter sido essas pessoas. Então não é achar quem é o culpado e também não é ser culpado a vida inteira. Então a liberdade é a condição que nós temos que cultivar como livres pensadores, porque o arbítrio divino é uma situação de cada espírito. Todos nós, todos, sem exceção, temos o arbítrio de Deus. Nem Deus muda isso. Essa é uma condição divina da reencarnação. Então, mesmo tendo quem o traísse e mesmo tendo quem o negasse, por um outro lado, pesando tudo o que ele fez, limpando leprosos, curando cegos, fazendo os paralíticos andar, nem por isso
Nem por isso havia um contrabalanceamento, que nada de ruim podia acontecer com ele. Não é? Porque é uma condição. Então a liberdade, ela não pode ser um luxo só meu. Não posso eu querer ter liberdade e não dar a liberdade para o outro. E foi isso, então, nessa condição, que a palavra de Cristo, nessa epístola de Paulo aos Gálatas, deixa muito claro que a liberdade em Cristo significa desenvolver o uso da liberdade de escolha. Mas lembre-se, escolher traz responsabilidades. Toda escolha traz uma responsabilidade. Porque aquilo que parece muito simples e fácil em um determinado momento, poderá ser muito amargo em um outro. Então, cabe a cada um ter a liberdade, usá-la, mas dar a liberdade a quem de direito. Porque dessa maneira, a nossa consciência começa a identificar no outro a condição que eu não gostaria de ter em mim. E essa sempre foi uma das máximas de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Porque ele dizia o seguinte: se você quer ser uma pessoa livre, você tem que também dar a liberdade. E Jesus lutou contra isso na época em que ele esteve com a humanidade, com castas religiosas, com problemas políticos com os romanos, mas deixou vivo em cada um de nós, pelas mãos de outros que conviveram com ele, essas pérolas que a gente pode desenvolver nos nossos momentos de sublimes reflexões. Então eu gostaria de deixar para vocês esse tema de hoje, para que vocês passassem a semana pensando, né, o que seria, né, liberdade em Cristo para mim. Não porque eu sou um cristão, mas como isso se reflete dentro do meu ser. Desejo para vocês uma excelente semana.